Estou chegando aqui na minha sala, gente. Aqui, no segundo andar do Palácio do Planalto. Como vocês podem ver, foi tudo destruído. Olha aqui, gente. Olha aqui, esse monitor. Olha aqui, Vadir. Isso é uma coisa criminosa que foi feita aqui. Isso é uma coisa revoltante. Obras de arte. Olha o que os vândalos fizeram aqui. É o caos. Caos que os vândalos fizeram aqui. Obras de arte destruídas. Patrimônio do país. É inacreditável o que foi feito aqui no Palácio. Olha o estado das salas, equipamentos, computadores. Olha aqui. São marginais que têm que ser tratados como criminosos que fizeram isso contra a democracia e contra o Brasil. Meus irmãos, não há o que dizer, realmente lamentável. E eu não estou lamentando pelos bens materiais, porque quando se refere a esses políticos, meus irmãos, o que esses caras desviam e o prejuízo real de perda de vidas, que esse sim é irreparável, né? Isso aí é titica de galinha. Mas o pior, e isso sim eu lamento, é a imagem do conservador, é a imagem das pessoas de bem, como ficam manchadas. Qualquer discurso com uma linha mais de direita, agora vai ser classificado como atos de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não preciso nem falar aqui. Quando a gente fala que a maior parte disso foi causada pelos infiltrados, muita gente torce o nariz. Diz, foi nada, é esse gado idólatra. E realmente existe muita idolatria. Antes da gente falar dos infiltrados, que é o tema desse vídeo, eu quero que você veja porque maldito é o homem que confia nos homens, que faz dele a sua esperança, a carne. As pessoas ajoelhadas diante de soldados do exército, idolatrando inclusive a passagem deles, achando que eles iam entrar em conflito com a polícia, não entendem nada de jurisdição. Para começar, se o exército entrasse de fato, a polícia não os enfrentaria, é óbvio. O exército está acima de qualquer força nacional, mas eles jamais vão fazer isso, porque eu já expliquei isso. Falar sobre o que acontece com as forças hoje em dia, sem ter provas, é crime, tá certo? Mas os indícios nos mostram muitas coisas e qualquer um que pesquisar vai entender isso. Como foi o governo militar, as dívidas que eles fizeram, com quem fizeram e de quem veio a ordem para a intervenção, você vai entender tudo. As forças nunca foram de fato brasileiras e nunca vão defender o povo como o povo espera. Isso não vai acontecer, não vai partir do alto comando jamais. Tem pessoas boas lá? Tem, mas nos cargos baixos. A gente explica isso aqui, mas as pessoas colocaram uma fé no exército sem base nenhuma, sem nenhum fundamento. Porque você pergunta a qualquer dessas pessoas, mas por que você tem tanta fé? Baseado em quê? Quais as ações deles permitem você pensar assim? E aí você vai ver que eles não têm nenhum exemplo para dar. Mas mesmo assim se cegaram, acreditaram, e você vai ver essas imagens de idolatria. E idolatria, biblicamente falando, só traz maldição por parte do próprio Deus Criador, que não aceita isso. Se tem uma coisa que Deus não tolera, são os idólatras. E essas pessoas, usando o nome dele, idolatram a própria carne. E eu quero que você veja isso. Olha o pessoal chegando aí, pessoal, ó. A tropa do exército chegando para o enfrentamento com a polícia militar. As motos chegaram. Aqui o bambu tá gemendo, é ao vivo. Domingo agora é 9 horas, 21 horas e 20 minutos. Sério, cara, federal tá aí, se você for, você vai ser preso. Não, pode não. Vai na rua. Aí pessoal, agora o exército chegou no Planalto aqui. Ou eles assumem pra gente, ou é contra a gente. Ou é com a gente, ou é contra a gente agora. O exército tá aqui, pessoal. Agora o exército do Palácio do Planalto.
Então, meus irmãos, contra fatos existe argumento? Tá aí, mais uma vez, agradecer ao nosso irmão Alan, né, que nos mandou essas imagens. Você vê que desde a hora que os caras estão indo, já tem gente idolatrando. Agora, o pior de tudo isso, meus irmãos, é que essa cegueira toda, ela abre brecha, ela abre espaço para as pessoas se comportarem mal. De fato, não existia tanto infiltrados para quebrar, destruir como fizeram. É claro que muitas pessoas, tidas como conservadoras, trabalharam para destruir aquilo ali. Fizeram isso, se esforçaram e fizeram. Agora, em que e por que fizeram assim? Indo contra seus próprios preceitos. E aí, meus irmãos, culpa dos infiltrados, sim. Eu quero que você dê uma boa olhada nesse cara. Veja que ele está junto com o Lula, né? Conhecido aí como Araraquara. Esse cara postou aí, né? Sempre bom receber um afago do presidente. Tá ele ali perto do Lula, enlouquecido, engadificado. E aí ele foi, de acordo com as informações, fingiu-se de estar ferido, que as polícias teriam atirado na sua perna. Eu não vou colocar as imagens do vídeo porque o YouTube pode entender que é imagem real, mas isso aqui é uma farsa, é mentira. Ele, inclusive, na hora que fala, você que é bom entendedor, você que já aprendeu a prestar atenção na expressão facial das pessoas, fique de olho que você vê que ele se segura o tempo todo para não rir, em tom de deboche, atiçando as pessoas mais ingênuas, né, as pessoas mais ignorantes. Ele convoca essas pessoas para entrar em conflito com a polícia. E aí eu já de antemão já pergunto se Alexandre de Moraes não vai fazer nada contra esse cara. Porque seja em tom de deboche ou não, esse cara inflamou as pessoas, a população, contra as autoridades, os policiais que estavam ali cumprindo o seu trabalho, a sua função. E esse cara estava instigando as pessoas a serem violentas contra eles. Eu quero saber se esse cara não vai ser preso. É porque ele é de esquerda, porque ele está brincando que ele não vai ser preso? Veja as imagens, meus irmãos, e diga se isso não merece cadeia. Para vocês que sabem que o nosso país foi roubado, todo mundo sabe o que aconteceu, roubaram nossas urnas, nosso presidente não é o Lula, nosso presidente é o Bolsonaro, ele ganhou, nós sabemos, todo mundo sabe, nós estamos aqui lutando pela nossa liberdade. Eu fui, olha o que fizeram comigo, olha o que os policiais fizeram. Saiam dos sofás, lutem, essa é a última chance de vocês, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Eu levei 3 tiros aqui de pistola na minha perna, por causa de você, que está sentado aí. Por favor, turma, façam uma parte de vocês, vocês não estão entendendo, todo mundo vai perder, o povo de bem. Os policiais todos, exército brasileiro, nós imploramos para vocês, ajudem nós, nós queremos a nossa liberdade, pelo amor de Deus, povo brasileiro, generais, ajudem nós, vocês têm que servir a nós, nós pagamos vocês, nós confiamos em vocês, eu servi e eu jurei pela minha pátria dar o meu sangue, dar a minha vida. Não joguem tudo isso no lixo! Eu jurei pela minha bandeira! Não deixe que tome a nossa liberdade esses comunistas! Por favor, turma, ajudem nós, por favor. Brasília, 8/1/2023. Agora são 15 horas e 32 minutos. Então, contra fatos não há argumento. Eu pergunto de novo. Se for de esquerda, pode fazer? É o ódio do bem? Colocar cidadão de bem contra policial que está ali cumprindo a sua função? Usando imagens fortes, vocês veem que eles tiveram um trabalho ali de derramar uma tinta perto da perna dele para parecer que de fato ele foi baleado. Mentiroso, bandido e merece cadeia. Certo, meus irmãos? Inclusive, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas vejam e ele ganhe força para que alguma coisa seja feita, né? Se já prenderam mais de 400 pessoas, né, é o que a mídia está falando, mais de 400 prisões, eu quero saber se esse vai ficar imune. Se for, né, vermelhinho, pode fazer o que quiser. A justiça, ela tem que ser igual para todos. Não interessa o cargo, não interessa a classe social, não interessa quem seja. E é isso que a gente espera, né, família, de um Estado realmente democrático. Então, meus irmãos, a minha conclusão diante desses fatos é que um cara faz isso e aí ele instiga o que há de pior nas pessoas que estão ali.
Se o cara tava na sua cabeça, olha, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser pacífico, a gente tem que ser ordeiro, ele vê uma cena dessa e ele se inflama e ele acha que ele tem que resolver com as próprias mãos. Aí eu pergunto, um cara que induz a isso, mente e engana, faz imagens fortes, em um momento que as pessoas estão ali atiçadas, não merece uma cadeia? Eu acredito que sim. E acredito que a maioria de vocês também pense assim. E aí vale o que eu disse no outro vídeo, meus irmãos. Um movimento, quando começa errado, não importa que as pessoas... Não, mas a gente ia entrar lá para acampar e só sair de lá quando alguma coisa fosse feita. O que vocês estão pedindo é inconstitucional, meus irmãos. Entenda isso. Não interessa que no seu coração esteja cheio de amor, de carinho. Não interessa que o seu ser, a sua mente, queira o melhor para a nação. O que vale é o que os seus atos representam e como eles vão ser usados contra você mesmo, contra todos nós. É isso que vai servir. Porque assim como eu disse nos vídeos anteriores, o que vai acontecer daqui para frente é leis mais duras para proibir protestos reais dentro da lei, por pautas verdadeiras, democráticas, vai servir simplesmente para impedir isso. Hoje, quem pensa em fazer uma manifestação assim, que o Lula deu o seu primeiro deslize, vai pensar 1000 vezes antes de fazer. Talvez nem consiga mais devido a tanta restrição, sempre usando essa bandeira aí. Do dia 8/1 de 2023 vai ficar conhecido como o dia que justificou as ações arbitrárias e as leis arbitrárias que virão pela frente. Não precisa ser um gênio para entender isso, meus irmãos. É óbvio. É a matemática, simplesmente matemática. Então, mais uma vez eu reforço, passe esse vídeo para aqueles seus amigos, né, que ainda estão iludidos, que acham, não, mas se a gente atiçar, não vai acontecer nada. O governo, do exército, embora fiquem mentindo o tempo todo para vocês, ao mesmo tempo pedindo Pix, muitos estão fazendo isso, venderam a própria alma, infelizmente, e tá aquele cada um por si. Eu vou tentar lucrar o máximo possível e ponto final. Se as pessoas vão se danar nesse processo, que se danem. É assim que muitos estão pensando, família. Não caia nessa. Não seja usado por ninguém. Confie em Deus, espere a chance que o Criador vai dar. Ele nunca fecha uma porta para não abrir uma janela, família. Lembre-se que o governo é Lula. Lembre que é a turma do Lula que está no poder. Uma hora ou outra eles vão dar deslize. E democraticamente existem as ferramentas para punir, para fazer a justiça como tem que ser feita, e não dessa forma, com arruaça, com bagunça, com invasão. Isso aí é coisa de esquerda, tá certo? Então vou encerrando esse vídeo por aqui, deixa a tua opinião, espero ter conseguido convencer você, que você tenha entendido como funciona esse processo. A esquerda se infiltra, atiça as pessoas, e aí aquele outro que está ali no meio mais descontrolado, acaba seguindo a maré e coloca todo o movimento a perder, porque no fim das contas o movimento foi cheio de idolatria e pelos motivos errados, acreditando nas pessoas erradas, tá certo, meus irmãos? Deus em primeiro lugar, vamos esperar o momento que Ele dá e assim a gente vence. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!